Que a paz do Senhor para você, ouvinte, e que Deus, Ele continue nos dando uma interação espiritual em mais este momento. O assunto que falarei hoje, entendo ser direção de Deus, será Jesus, o Verbo. Por que João usou esta colocação, o Verbo? A resposta ela é um tanto complexa, muito complexa. Portanto, eu já lhe peço que considere as minhas limitações. Tá certo, meu irmão, minha irmã? João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que levou João o apóstolo, a escrever o evangelho que leva o seu nome? Vou trazer primeiro uma ventilação sobre isso. Entre os anos 85 para 95 da nossa era cristã, foi crescendo uma heresia que tentava manchar a verdade de que o Senhor Jesus é Deus. Os gnósticos, eles, devido às suas crenças que são bastante especulativas, carregadas de hipóteses, e sempre querendo explicações claras, muito nítidas de tudo, eles se esbarravam na divindade de Jesus. Ora, a gente estava falando há pouco tempo, eu e o irmão João Ribeiro, que há mistérios na Bíblia. Inclusive essa interação que eu clamei no início, entre eu e você ouvinte, é um mistério. Então tem muitos mistérios que só a eternidade nos revelará de forma plena. Então, de uma forma ardilosa e também sutil, encabeçados por um tal Cerinto, os gnósticos, se infiltrando na igreja e introduzindo dúvidas no coração dos irmãos. As conclusões de Cerinto, elas eram tão absurdas, irmão João Ribeiro, que ele ficou conhecido na história como Cerinto, o heresiarca, o defensor de heresias. Nesse contexto, como João, o único apóstolo ainda vivo, ele havia sido bastante ligado a Jesus, inclusive esteve presente na transfiguração do Senhor, após insistentes apelos dos irmãos, ele decidiu encarar o desafio de elaborar uma espécie de compêndio, uma coisa concisa mesmo, como é o Evangelho, né? 21 capítulos bem curtinhos, de forma que fosse uma coisa que sistematizasse a doutrina que defende e prova Jesus como Deus. Não apenas que ele era, mas que ele é Deus, autoexistente e eterno, criador e mantenedor de tudo. Essa é a proposta do Evangelho de João. E João nem sabia que esse seu escrito, que mais tarde, só mais tarde, é que veio a ser chamado Evangelho segundo João, ele seria a base apologética da defesa da divindade de Jesus para a igreja durante o curso da história até os nossos dias. Existem outros textos, claro, mas o Evangelho de João, ele é a armação, a base, a segurança dessa doutrina. Daí a inspiração divina dentro do escrito de João. Inspiração não é uma psicografia, como algumas pessoas imaginam, não é? Nem também é um ditado de palavras. O Espírito Santo, ele não violentou e nem invalidou a personalidade nem o caráter de João, absolutamente, não. Inspiração é uma ação, ou a ação, para definir o termo, a ação especial do Espírito Santo num homem, fornecendo e também supervisionando a revelação especial de Deus, no caso aqui a palavra. É a infalível inspiração que torna o escrito, tanto torna ele profético, que é um critério para a questão do cano, como também inerrante e como dinâmico. Dinamismo no sentido de haver possibilidade de transformação. Se a gente não conhecesse o Evangelho e o irmão Amailson fosse ler Aristóteles e eu fosse ler os escritos de Marx, o irmão João Ribeiro fosse ler a Bíblia, nós três durante 5 anos, ele sairia melhor moralmente, o seu caráter seria polido. É devido a esse dinamismo que a Bíblia, ela é a inspiração.
Ela transforma vidas. Então, com o fato da inspiração, o Espírito Santo ele foi mais amplo do que apenas a intenção de João. E o que foi que o Espírito Santo quis e continua querendo? Alcançar todos os homens de todas as épocas, de forma que o eu sou, aquele lá da sarça de Moisés, o mesmo que é, que era e sempre será, ele fosse apresentado e entendido na pessoa do Messias, no caso Jesus. Entendeu? Por isso, João ele já iniciou a sua defesa de uma forma franca, de uma forma clara. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele foi direto, não teve arrudeio. E para solidificar o seu argumento, ele continuou. E ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Eu acho interessante o tempo dos verbos no grego, e a versão clássica ela manteve isso aí. Este início aqui sem voltas, direto, ele impactou muito. Tanto os irmãos que estavam por influência, cocheando em dois pensamentos, como também os opositores da verdade, uma vez que Cristo é a verdade. A verdade, do grego aletheia, corresponde àquilo que não se pode ocultar, entendeu? Que trabalha em todo tempo para tornar-se clara, conhecida, porque a verdade ela não se envergonha dela mesma. Ter vergonha de si é algo comum à mentira. A mentira ela não se expõe. A verdade ela gosta porque ela sabe que vai aveludar almas de pessoas. A verdade tem essa coisa nela. Por isso a verdade, no caso Jesus, se opõe com veemência e convincente. Não é uma forma assim teatral, não. Convincente contra a mentira. Ele é a luz que supera qualquer treva. E eu digo glória a Deus. Vamos avançar no texto, né? No princípio era o Verbo. João ele está afirmando, meu irmão, de uma forma racional, que como Cristo não foi criado, não tem sustentação a ideia que ele não é Deus. Ou seja, seria impossível o Cristo ser apenas profeta ou homem sábio, uma vez que ele aceitou a adoração como Deus. Ele ressuscitou mortos como só Deus poderia fazer, e entre outras coisas ele próprio afirmou ser Deus. O livro de João ele traz pelo menos 23 afirmações dessas, com 7 delas mais enfáticas, né? Sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e assim vai. O raciocínio inspirado de João colocava a lógica, bote aspas aí, meu irmão, uma lógica furada dos opositores, colocava essa lógica contra a parede. Ou Jesus é Deus, ou ele é um mentiroso, um embusteiro. Por quê? Porque o meio termo de apenas um grande mestre da verdade, que era um dos argumentos de Cerinto, chocava-se com o raciocínio lógico do terceiro excluso. Aquele negócio que lá na frente Aristóteles mexeu tanto, né? Como com o Senhor não tem meio termo, ou é preto ou é branco, cinza é cinza, não é assim? Então é uma coisa bem decisiva. Então essa afirmação segura que no princípio era o Verbo, foge da esfera cronológica. O princípio aqui é a eternidade. Descarta, meu irmão, o tempo e apresenta o Verbo, no caso o Senhor Jesus, ou a palavra, dependendo da sua tradução, na eternidade. Quando nada existia, apenas a mente onipotente, suprapotente, já existia o plano que um dia trouxe à existência espaço, tempo e matéria. Nessa mente, foi a partir dela, eterna, que surgiu um dia o início do universo, que estão dando aí 13 bilhões, ponto alguma coisa de anos, né? O termo, o Verbo, ele tem sentido profundo e amplo. Primeiro, a palavra suprema inquestionável. Por isso que o Senhor Jesus impactava até os adversários. Foram prender ele, quando chegaram, não, ninguém fala como esse homem. Cadê o preso? Ninguém fala como esse homem. Depois, a palavra no sentido de ação, vida, processo e estado, ou seja, plena. E por fim, a palavra na função assim de núcleo inerente à sentença. Portanto, o ser que ocupa tudo
na posição central. No princípio era o Verbo. O tradutor aqui da minha Bíblia, a versão corrigida de Almeida que eu estou, ele traduziu a palavra verbo com a primeira letra maiúscula. O propósito dele foi fazer uma distinção especial, não é? Única. Verbo, do grego logos, ele se referindo a Jesus, ocorre em 3 textos na Bíblia Sagrada. E todos esses textos foram registrados por João, um pescador, irmão Maílson. Não foi o filósofo Paulo, não foi o doutor advogado Paulo, não, foi um pescador. No capítulo 1, no caso aqui no verso 1 que eu li, no verso 14, né? Que são considerados uma só citação dado o contexto. Na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 1, na versão corrigida lá traduziu por palavra. E a terceira citação, Apocalipse 19:13, mais uma vez lá, palavra. O sentido, ele tem pelo menos 2 propósitos distintos, onde o verbo dá expressão às ideias profundas, no caso da alma humana, fazendo com que ninguém, senão o verbo, o onisciente, ele ouça o que é manifesto lá dentro da alma humana. Ele lê o que é pensado. E o outro sentido é que o verbo revela esse pensamento da alma, no caso a alma é a testemunha, para convencimento por meio do Espírito Santo. Só ele convence o homem. A gente até às vezes chega até a se fermentar quando as coisas não estão ocorrendo como gostaríamos, mas é Deus no controle absoluto de tudo. Portanto, meu irmão, minha irmã, Cristo é o verbo nos aspectos de expressão e reflexo da mente de Deus revelada aos homens, a palavra, o Deus. É neste sentido, meu querido, que Cristo, homem, ele é a forma, ele é o padrão de comportamento para o homem no aspecto moral mais elevado que houver. Por isso que uma das defesas da existência de Deus é o argumento moral. Ele é o suprassumo. Essa verdade ela coloca qualquer homem sensato que conhece a Bíblia, tem comunhão com o Espírito Santo, coloca este homem desarmado diante de Deus. Ele não alcança a moral de Jesus. O homem vê-se impotente para agir como o verbo. E é aí que ele se rende ao Filho de Deus, o verbo. Aleluia. É nesse ponto, meu querido irmão, que começa a ser construído, chama-se regeneração. Há um gemido na minha alma. Aí naquele momento Deus põe arrependimento, regeneração, santificação, justificação, já declara no justo diante de Deus. É um processo incrível. É nesse ponto que começa a ser construído pelo verbo, o adorador. Ninguém muda, ninguém melhora senão por ele, pelo verbo, pelo Senhor. Aí constitui-se de fato o adorador, aquele que está sempre à disposição do adorado e mostra a sua adoração por meio do seu estilo de viver. Vamos cavar só um tiquinho mais. João ele apresenta o verbo aqui como o amor indulgente que se fez carne, o amor complacente, misericordioso. O amor que justifica por meio da sua morte o homem rendido a ele, apenas o rendido a ele. Aquele que é autossuficiente, não. Aquele dê conta de si. Agora aquele que quer que Jesus dê conta dele, está aqui, Pai, justificado, consumado por ele, tetelestai. Eu paguei os erros, está justificado. Eu perdoo, está consumado. E é unicamente, tirando esse obstáculo, pecado do meio da comunhão entre o homem e Deus, só Jesus pode fazer, é que o homem vai sentir paz com Deus, tranquilidade na sua alma. Por isso, quando o adorador ele transpõe obstáculos, as coisas estão assim, sem vislumbrar uma vitória, não é? Mas a gente transpõe. Eu posso dizer isso porque tive câncer de pulmão, sentenciado a ser um tratamento para a sobrevida. Quando Deus transpõe por nós esse obstáculo pela graça, o homem sai mais maduro. E assim como no Salmo 119 ele diz: foi-me bom ter sido afligido, pois antes eu andava errado, eu não te conhecia.
Quem quiser ser declarado justo, meu irmão, minha irmã, e ganhar por graça a eternidade de gozo e paz, renda-se a Jesus, o Verbo que é, que era e que há de vir. Só Ele é desde o princípio, isso antes que o universo existisse. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Que Ele, o Verbo, te conceda uma excelente noite, uma noite guardadinho na concha, nos braços dele.